Então, pessoal, voltando aqui, a segunda teoria importante para entender medicina chinesa é a teoria dos 5 elementos ou 5 movimentos ou 5 fases. Veja bem, esta teoria faz com que você e eu entendamos como que cada órgão do nosso corpo se relaciona, como cada órgão influencia outro, para mais ou para menos, para ativar ou para controlar. E essa teoria fundamenta-se na ideia de que os elementos que na natureza se relacionam e se controlam representam nossos órgãos internos. Então, é uma teoria bem robusta que nos ajuda a entender quando a gente tem um problema, onde a gente deve tratar. Então, nessa teoria, você vai ver que nem sempre o local onde se manifesta o problema vai ser o local onde você vai tratar o problema. Às vezes, você tem que tratar o problema no órgão que causou e não no órgão que só se manifesta. Então, vamos entender aqui. O elemento fogo, ele, por exemplo, ele representa 4 componentes, 4 estruturas do nosso organismo: o coração e o pericárdio. Pericárdio é o que envolve o coração, o intestino delgado, que seria a víscera acoplada ao coração, e o tronco da pessoa. O tronco da pessoa, que é o tórax e o ventre superior e inferior. A gente chama aqui de triplo aquecedor. Triplo aquecedor. Então, essas 4 estruturas, que é o nosso tronco, pericárdio, coração e intestino delgado, são representados pelo fogo. Aqui em amarelo é o elemento terra, que representa o baço, o pâncreas e o estômago. Naquela época, baço e pâncreas era uma coisa só. Aqui em cinza temos o metal, que é o elemento que representa o pulmão e o intestino grosso. Aqui na água temos o elemento que representa o rim e a bexiga. Sempre o primeiro é o órgão principal e o segundo é a víscera acoplada. Em madeira, finalmente, nós temos o fígado e a vesícula biliar. E todos esses órgãos se relacionam de um jeito ou de outro. Essa seta rosa é para dizer que ativa ou gera, é o ciclo de geração. Então, o fogo aqui é mãe ou pai da terra. Terra é pai ou mãe do metal. Metal é pai ou mãe da água. Água é pai ou mãe da madeira. Madeira é pai ou mãe do fogo. E assim completa o ciclo. Só que em azul você tem as relações de controle. Na cultura chinesa, os pais são ativadores, os avós são controladores. Então aqui também é assim. O fogo é o avô ou avó do metal. Então ele controla o metal. É como se ele inibisse. O metal, por sua vez, ele é avô da madeira. Então ele controla a madeira. Na natureza, o metal corta a madeira, assim como o fogo derrete o metal. A madeira, por sua vez, controla a terra, não deixando erosão. Não é isso que a gente aprende em geografia, em biologia? A terra, por sua vez, controla a água, porque tem o assoreamento, tem a seca-água e tudo mais. E a água controla o fogo apagando o fogo. Então essas relações azuis aqui são de controle e as rosas são de ativação. A madeira é lenha para o fogo esquenta a terra abriga o metal está na água mineral, a água alimenta a madeira. Então veja que essas relações de elementos elas são bem óbvias e já bem sabidas na ciência. E desde aquela época na filosofia chinesa também.
o que acontece é que eles relacionam os órgãos também nessa mesma lógica. Então, por exemplo, o fogo, o coração, ele é responsável por mandar sangue para todo o corpo, bombear sangue para o corpo todo, e ele acaba irrigando baço, pâncreas e estômago, que necessitam desse sangue para alimentar-se, para nutrição e para pegar o alimento que vai ser reabsorvido no trato gastrointestinal. Por sua vez, o alimento que aqui é digerido e tirada a sua energia da química do alimento, esse alimento vai também nutrir os órgãos, todos eles. E o que é dejeto vai para o intestino grosso e para o pulmão vai receber parte desse alimento. Né? Assim como o metabolismo gera gás carbônico, vai ser liberado do corpo lá nos pulmões. Por sua vez, o que o pulmão produz é o sistema de defesa e também manutenção do pH do sangue da pessoa. E o intestino grosso também é um órgão, assim como o pulmão, detox. E tudo isso influencia e ajuda no rim e na bexiga, que são órgãos detox, ajudam na pressão arterial, ajudam no pH do sangue, no metabolismo dos sais, e aí vai. O rim, por sua vez, ele também é um órgão detox que ajuda o fígado a detoxificar o organismo, excretando para fora do corpo, o que não é bom. E aí o rim, uma vez que limpa o sangue dos dejetos, ele favorece uma boa limpeza também do fígado, né? Então, essas setas rosas também têm muito a ver com relações energéticas, porque é assim que os chineses enxergavam os corpos e os órgãos, com uma relação energética, não somente orgânica como a gente conhece, ou química. Né? Eles tinham apenas ferramentas para elucidar esse fenômeno energético. Hoje nós sabemos mais coisas, mas todas essas coisas que hoje sabemos em fisiologia e anatomia corroboram os dados obtidos nessa teoria. O fio da vesícula, por ser um órgão detox também, e ele acaba influenciando o coração, acaba influenciando a qualidade do sangue que chega ao coração para ser bombeado, né? O fígado também é um reservatório venoso de sangue. 25% do sangue é guardado no fígado, né? Ele fica lá em reserva. Quando a gente precisa, ele manda esse sangue. Assim como o pulmão também é um reservatório de sangue e de sistema de defesa. Você percebe também que o fígado ele controla, por meio do suco biliar, né, e do processo digestório, exócrino e endócrino, aquilo que acontece no processo digestório. Por sua vez, o processo digestório ele controla aquilo que vai ser eliminado, o que vai ser eliminado do corpo, os sais, essas coisas. O rim controla a pressão sanguínea e controla a função cardiovascular também. Ele influencia a função cardiovascular. O coração, por sua vez, controla o que chega no pulmão para sofrer hematose ou troca de gases. E o intestino controla o que vai chegar no intestino grosso para ser reabsorvido ou excretado. Por sua vez, o pulmão e o intestino grosso influenciam naquilo que vai ser excretado, controlando a ação também do fígado. Lembre-se que no intestino, muito do suco biliar vai ser regenerado ou vai ser eliminado nas fezes. E o pulmão tem muito a ver também com o sistema de defesa, que tem a ver com o sistema de defesa que há no fígado. Então você tem uma série de inter-relações de ativação e controle que hoje nós vemos na fisiologia, na anatomia, né? E consequentemente farmacologia, patologia. Só que os chineses enxergavam isso do ponto de vista energético, né?
Então, brilhantemente, eles enxergaram isso. E aqui o que é interessante, por exemplo, se eu tenho um problema no coração, que não chega a ser uma doença grave, tipo uma insônia, ou falar demais, falar alto, uma euforia, eu devo buscar isso, essa causa, em duas situações. Primeiro, no elemento madeira. O que o fígado está causando que está levando o coração a ficar hiperativado? E o que está faltando controlar aqui no rim, que não está controlando, que faz com que o coração fique livre para fazer o que quiser, assim, vamos supor, hiperativado, né, com excesso de yang, excesso de calor, fogo, né? Por que a pessoa tá com a língua muito vermelha? Por que a pessoa manifesta muita euforia? Por que sabor amargo o tempo todo, né? Por que os vasos estão alterados? A gente deve buscar isso, segundo essa teoria, na causa do fígado e nos rins e bexiga e vesícula. Então, quando a gente trata um desses, acaba que aqui melhora. Por sua vez, se porventura é o sistema digestório que está deficiente, eu devo perguntar o que está acontecendo no coração e no intestino delgado. Não está absorvendo direito a alimentação? Não está nutrindo adequadamente o corpo? Ou será que é o fígado que está controlando demais ou não está fazendo serviço de controle? Segundo a medicina chinesa, cada elemento também se manifesta em certas estruturas. Por exemplo, o fogo se manifesta na língua e na face. Uma face vermelha é uma face com alteração cardiovascular. Não necessariamente uma doença cardiovascular. Aqui na Terra é uma manifesta na boca, no hálito, né? E até nos músculos, na flacidez ou tonicidade muscular. Também aqui, quando a pessoa está deficiente ou hiperativo, a pessoa fica muito mais preocupada, ansiosa, né? Quer comer mais doce. Aqui já no metal, a tristeza afeta o pulmão e o intestino grosso e o contrário também. E se manifesta na pele e nos pelos o nariz também é um órgão que vai se manifestar a saúde da via respiratória. E também, durante as gripes e resfriados, você percebe que as pessoas ficam mais constipadas, com excesso de umidade nessas regiões. Aqui já no rim, na bexiga, como eles não estudavam ainda glândula suprarrenal, eles associavam essa região com medo. Então, medo afeta essa região afetada gera mais medo. Segundo a concepção chinesa, os rins têm influência sobre o ouvido, a audição, e também sobre a saúde dos ossos e sobre o cabelo, né? Por que sobre os ossos? Porque o rim faz parte da hematopoiese, na medula óssea. Você vai lembrar disso ao estudar fisiologia. E o sabor salgado, por quê? Porque tem a ver com a excreção ou reabsorção de sódio. Então olha como tudo faz sentido. Já aqui na vesícula biliar, o fígado e a vesícula tem muito a ver com a manifestação da cor dos olhos, da parte branca. Então, olhos vermelhos indicam raiva, indicam nervosismo. Aqui, os tendões não indicam apenas o tendão em si, mas a função muscular, a mobilidade muscular. A raiva afeta o fígado, e fígado afetado gera raiva, segundo a concepção chinesa. O nervosismo e enxaqueca também é gerado aqui. E o sabor azedo tem a ver com o comprometimento dessa região e vice-versa. Então você tem uma série de características psicossomáticas para cada elemento, para cada órgão, para cada sistema. E todos os órgãos e sistemas conversam entre si também com aspecto yin e yang. Então, o coração é mais yin, mas também tem yang. O intestino delgado é mais yang, mas também tem yin. E vice-versa. Todo mundo
tem esse aspecto yin yang, todos os órgãos. Então o yang seria o que? A fisiologia. Pode estar trabalhando demais, pode estar trabalhando pouco. Uma deficiência de yang é pouco funcionamento. Uma ascensão do yang, o excesso de yang, seria um funcionamento hiperativado, que deveria ser então reequilibrado, sedado. Já o yin seria a anatomia do órgão. Então, nutrir o yin seria melhorar a anatomia, ou produção de líquidos. Já o excesso de yin, que poucos órgãos têm, seria o excesso de acumular umidade, acumular processos crônicos, como doenças crônicas. Por exemplo, é muito comum ter excesso de yin no sistema digestório, que vem com a dieta muito úmida, carboidrato, inflamatória, por exemplo, isso gera uma dieta muito yin. Então, excesso de yin, aí você tem que extirpar essa dieta em excesso. Então, uma pessoa por exemplo, com um corpo caído, musculatura caída, tudo caído, com hemorroidas, é uma pessoa que tem deficiência no baço, no estômago, no pâncreas. Já uma pessoa que tem uma baixa tonalidade muscular, um tônus flácido, também tem a ver com baço, estômago e pâncreas. Então você tonifica essas estruturas da terra, a energia muscular melhora, o músculo fica mais tonificado, a pessoa fica menos preocupada, tem menos preferência doce, vai ter um hálito melhor. Então, tudo isso a gente observa na pessoa e sempre se pergunta onde está a causa, no fígado ou no fogo, que é o coração. Então a gente vai investigar na anamnese da pessoa e depois, usando essa teoria, a gente adere aos protocolos. Bom, pessoal, próxima aula então a gente vai tratar sobre as substâncias vitais do nosso corpo, para entender melhor tudo isso que você estudou, e revise este vídeo sempre que você puder, para a gente sempre manter-se atualizado. E qualquer dúvida já sabe, manda e-mail, comenta aí embaixo e até mais.